paz, amém. Nós estamos na nossa série sobre Jesus, o único Rei, o único que é verdadeiro, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que já estava lá na criação e aquele que já está lá também no julgamento final, aquele que nos acompanha todos os dias, o Rei Jesus Cristo, que está vivo e vive em nós e através de nós, amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, vai ser projetado também, mas eu te convido a abrir se você tiver, que a gente vai, durante toda a mensagem, passear pelo texto. Lucas capítulo 24, versículo 13, espero vocês abrirem. Deixe sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E ora ao nosso Deus, ora aquele que te escuta, aquele que te sonda, aquele que te conhece. Peça a Ele para que Ele te dê entendimento da palavra, para que a palavra do Espírito Santo chegue no seu coração. Peça para que Ele te ajude a não se distrair. Peça ajuda para manter o seu foco, o seu coração no lugar. Peça a Ele ajuda para tirar todo o sono, tudo aquilo que te atrapalha. Paizinho, obrigado, Deus. Obrigado por essa noite, por essa semana que se inicia. Obrigado por podermos estar aqui louvando e adorando o Teu santo nome e pregando da Tua palavra, Pai. Eu oro por cada pessoa aqui nessa noite, por cada família, por cada lar aqui representado. Que o Senhor possa, Deus, se apresentar àqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor possa soprar a Tua voz no ouvido daqueles que te esqueceram, e que a Tua palavra chegue de maneira particular para cada um que está aqui nessa noite, Pai. A minha mensagem, o meu esboço é mas aquilo que o Senhor tem para falar com cada um aqui pode ser totalmente particular. Por isso eu te peço que o Senhor vá, Deus, já de antemão quebrantando cada coração, Deus, tirando cada distração da mente, que ninguém nesse momento esteja preocupado com os afazeres pós-culto, com os afazeres da semana, mas que todos estejamos concentrados naquilo que o Senhor tem para nos falar e para tratar o nosso coração nessa noite. Obrigado por essa série de mensagens que fala sobre o Senhor, sobre o senhorio de Jesus Cristo, sobre a pessoa protagonista do nosso mundo, aquele que divide o mundo antes e depois dele, aquele que já estava na criação, aquele que junto com o Pai criou todas as coisas, aquele que é o verbo e que através dele tudo se foi feito. Pai, nós estamos aqui para te louvar, para te glorificar, por isso fala com a gente hoje, em teu nome que nós oramos, amém. Lucas 24, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, eles iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Quando de repente, o próprio Jesus veio, uniu-se a eles e começou a andar ao lado deles. Porém, os olhos deles estavam fechados e eles não o reconheceram. Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa, disse Jesus. Com que estão preocupados? Eles pararam muito tristes. E um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno, disseram eles. Ele era um profeta poderoso, em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte, e o crucificaram. E nós pensávamos que ele que ia libertar o povo de Israel, e agora já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo estiveram no seu sepulcro, e elas voltaram de lá hoje de manhã, bem cedinho. Voltaram com a história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido,
e que lá encontraram os anjos que disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram para ver, e de fato o corpo de Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham dito. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram para crer em tudo que os profetas disseram nas Escrituras. Não foi profetizado que Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de voltar à sua glória? Então Jesus citou para eles um texto após o outro, começando por Moisés e todos os profetas, e através de todas as Escrituras, explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. A essa altura estavam chegando perto de Emaús e do fim de sua viagem. Jesus fez como quem continuaria sua viagem, porém eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois está ficando tarde, o dia está quase terminando. Então Jesus ficou com eles. Quando eles iam comer, ele tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles. E quando de repente os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, mas naquele momento ele desapareceu da vista dele. Começaram então a perguntar um ao outro: não estava queimando nosso coração quando ele nos falava e nos explicava sobre as Escrituras durante a caminhada pela estrada? Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde os 11 discípulos e os outros seguidores de Jesus o saudaram, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou e realmente ele apareceu a Simão. Então 2 homens de Emaús contaram como Jesus tinha aparecido quando estavam caminhando pela estrada e como eles haviam reconhecido ele na hora que partiram o pão. Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, os discípulos eles vêm de 3 anos de caminhada constante com Cristo. Jesus ele vem, ele convoca ali os seus 12 e ele passa 3 anos vivendo do ministério, e eles deixam tudo e caminham com Jesus durante 3 anos. 3 anos acordando e dormindo, se alimentando, o tempo todo lado a lado com Jesus. E aí vem a crucificação de Jesus, Jesus é morto, Jesus é colocado ali no seu túmulo, e ao 3º dia, o corpo dele desaparece. Nós sabemos o fim da história, nós sabemos que ao 3º dia Jesus ressuscitou, mas para os discípulos até então o corpo tinha desaparecido ou tinha sido roubado. E aí 2 desses discípulos estão caminhando, e no meio do caminho vem e acontece isso que a gente leu. Jesus aparece para eles, Jesus caminha com eles durante toda aquela viagem. O texto diz que é por volta de 11 quilômetros, e eles não o reconhecem. E aqui nós vamos tirar alguns aprendizados do nosso caminho com Jesus, da nossa caminhada. E no versículo 14 eu quero deixar aqui o primeiro aprendizado: é que mesmo se parecer que Jesus não está lá, converse sobre ele. O texto diz que aqueles discípulos, eles estavam conversando sobre tudo o que havia acontecido com Cristo. Eles estavam conversando sobre os últimos acontecimentos, eles estavam falando sobre a vida de Cristo, sobre o passado, presente e possível futuro. Imagino que eles estavam falando: e agora, o que é que nós vamos fazer? Como vamos reencontrá-lo? Para onde vamos? Como vamos? Eu fico pensando quantas vezes nós saímos daqui no domingo, com a direção dada pelo pastor, com a visão, com a missão da igreja, entendendo o propósito, entendendo o sentido, entendendo o que nós devemos fazer quando chegar lá fora, quando chegar em casa e encontrar o parente que ainda não conhece a Cristo, quando na segunda-feira, na primeira hora do dia no trabalho, a gente sai daqui sabendo que a nossa missão é ir e amar e pregar o Evangelho através das nossas atitudes. Mas o problema é que ao entrar no carro, a gente já começa a conversar sobre os boletos. Chegando em casa, começa a falar que não descongelou a carne, e aí quer pedir comida, e o marido fala que já não cabe mais no orçamento, e aí já vai dormir brigado. Não é lá em casa, gente, é histórias que acontecem por aí. Descongelou, né, comida hoje? Amém. E aí a gente começa a conversar sobre 1000 coisas, e deixa para trás aquilo que nos foi falado durante o culto. Nós cremos que a palavra de Deus aqui, ela é enviada a cada coração com uma missão e um propósito, mas o problema é que hoje nós vivemos um tempo em que todo mundo tem TDAH, todo mundo é desconcentrado, todo mundo é distraído,
E a gente acorda na segunda de manhã e já nem lembra mais o que foi pregado no domingo. A gente no almoço em família, na segunda ou na janta, já nem comenta mais sobre a pregação, ou sobre o texto, ou sobre a missão que Deus tem para a gente. Mas quando a gente olha para esses discípulos, eles estavam com medo, eles estavam desesperados, eles não sabiam o que fazer, para onde ir. Imagina, se coloca no lugar, todos eles, os 12, tinham aberto mão da sua vocação, tinham aberto mão do seu propósito, estavam vivendo com Cristo durante 3 anos, e aquilo que eles imaginavam é que Cristo, Ele se tornaria o rei, e que eles reinariam junto com Ele, mas eles não imaginavam que isso era algo espiritual, que era algo do futuro, que era algo que ainda ia acontecer. E aí de repente, o líder, o mestre, o professor, desaparece. Imagina o medo, o temor, o desespero que eles estavam vivendo. Mas quando a gente olha aqui para o versículo 14, a gente vê que mesmo diante do medo, mesmo diante do desespero, mesmo sem saber para onde ir ou o que fazer, eles estavam conversando acerca das coisas do reino. Agora, você como sacerdote da sua casa, você homem, você marido, você pai, como você tem guiado as conversas na sua casa? Como você tem guiado a direção da semana da sua família? Ou será que o domingo para você é um dia de inexistência? É um dia de não existir, um dia de não pensar, um dia somente de descanso? E aí você se ausenta da sua missão como sacerdote, como líder, como pai. E você, mulher, como você tem conduzido a sua família a entender mais sobre Jesus Cristo? Conduzido a sua família em sabedoria? Já entra no carro ali causando uma briga, causando uma discussão? Ou você sabiamente conduz o seu marido, os seus filhos, a conversarem acerca das coisas do reino? A nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração devem estar o tempo todo concentrado nas coisas do alto. Paulo fala para a gente manter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Manter os olhos fitos não é só no domingo, enquanto alguém está pregando e eu finjo estar concentrado nele, mas ao mesmo tempo estou no Instagram, estou no WhatsApp, estou fazendo 1000 coisas. Manter os olhos fitos é todos os dias, cada hora, cada minuto, cada segundo do meu dia, eu estou concentrado naquilo que Deus tem para mim. Eu estou concentrado em olhar para aquilo que Deus tem para mim. Estou concentrado em falar daquilo que o meu coração está cheio. Estou concentrado em encher o meu coração das palavras de Deus, a ponto que elas transbordem por onde eu for. Mas nós precisamos viver uma transformação imediata. E eu falo por mim mesmo. Quantas vezes a gente está em algum lugar e passa 10 minutos, a minha mente já dispersou. A gente está fazendo um devocional em casa e a qualquer distração eu já estou pensando no boleto que eu tenho que pagar, no que eu preciso fazer na casa. E o inimigo, ele não quer nos tirar da igreja, mas ele quer nos manter aqui, porém distraídos. E a melhor forma de nós não nos distrairmos é nós mantermos as nossas falas, conversas, pensamentos e olhares o tempo todo no autor e consumador da nossa fé. Faz uma avaliação aí, pensa na sua semana, pensa na sua rotina. Quantas vezes você pensa em Cristo? Quantas das suas palavras são sobre Cristo? Quantos dos seus pensamentos estão ocupados em Cristo? Se o tempo todo estivéssemos preocupados em conversar, falar, pensar, olhar, de modo que agrada a Cristo, eu tenho certeza que 90% dos nossos pecados seriam resolvidos. Mas o problema é que a gente não está disposto. A gente não está disposto a pagar o preço. A gente não está disposto a ficar o tempo todo avaliando e controlando a nossa mente e o nosso coração. A gente não está preocupado em ter que exercer a força contra a nossa língua. Não. Eu quero fofocar mesmo porque fazer fofoca é gostoso. Eu quero falar mal mesmo porque na frente eu não tenho coragem de falar. Eu quero mentir mesmo porque a mentira me leva a uma viagem. Eu quero falar de mim mesmo porque eu quero que as pessoas pensem sobre mim. Só que o evangelho é o contrário, é na contramão, é do outro lado.
Mesmo que às vezes pareça que Cristo não está no seu caminho, converse sobre Ele. Fale com Ele. Peça a Ele para encher o teu coração de palavras que venham dEle. Em segundo lugar, no versículo 16, o texto fala que eles estavam caminhando com Jesus, mas eles não reconheceram. Em segundo lugar, cuidado para as distrações não te atrapalharem de perceber Jesus. Quantas vezes Jesus não está usando pessoas para falar com você? Quantas vezes no seu dia, Jesus não está enviando pessoas para te abençoar? Não está enviando mensagens para falar ao seu coração? Não está enviando sinais te provando que Ele está do seu lado? Mas o problema é que nós temos caído nas distrações. Nós estamos o tempo todo distraídos. E a gente não sabe mais ficar em silêncio. A gente não sabe mais viver a solitude. Se eu estou esperando algo, se eu estou aguardando algum atendimento, algum ônibus, algum Uber, eu preciso estar com o celular na mão. Se eu estou em qualquer momento de ócio, eu preciso estar com o Instagram aberto. E o tempo todo eu preciso distrair a minha mente, distrair o meu olhar. Ou é com uma série, ou é com um filme, ou é com um game, ou é com o celular. Mas a minha mente, o meu olhar, o meu cérebro precisa o tempo todo estar com uma distração. E assim a gente não percebe a companhia de Cristo do nosso lado. E assim a gente não percebe os livramentos que Ele nos dá a todo momento. E assim a gente não percebe a provisão que Ele coloca sobre a nossa mesa todos os dias. Estudos falam que faz mal para uma criança comer enquanto ela assiste algo, porque ela não está prestando atenção no alimento. E quando ela come assistindo algo, ela não absorve os nutrientes daquele alimento, ela se farta rapidamente e logo ela sentirá fome. Mas interessante que isso não nos fala só sobre alimento ou só sobre criança. Qual a última vez que enquanto você estava no Uber ou no ônibus, não como motorista, mas como passageiro, você de fato observou a paisagem? Você de fato se atentou a quem estava do seu lado? Qual a última vez que durante 40 minutos de conversa, você ficou os 40 minutos prestando atenção e olhando para quem estava falando com você, sem mexer no celular, sem olhar para uma distração? Nós estamos o tempo todo sendo distraídos, estamos o tempo todo sendo alvos de Satanás, para que a nossa mente se esqueça do Criador, e foque em coisas que vão nos levar a um consumismo, e foque em coisas que vão nos tirar do foco, que vão nos distrair, e quando a gente percebe, a gente já está fora do caminho. Ele não precisa me deslocar de uma vez só, mas Ele vai me tirando de pouquinho em pouquinho, quando eu percebo, eu já estou totalmente torto. Cuidado para que as distrações não te impeçam de enxergar Jesus com você todos os dias. E talvez você esteja aí pensando, não, Renan, quem sou eu para ser distraído por Satanás? Eu conheço Jesus, eu sei quando Ele está falando comigo. Os próprios discípulos, homens do quais viveram 3 anos, se não até mais, caminhando com Cristo, antes de dormir, dando boa noite para Jesus, acordando, dando bom dia para Jesus, almoçando com Jesus, o tempo todo. E eles estavam tão distraídos pelo medo e pelo desespero, que eles não perceberam que Jesus estava conversando com eles. Quantas vezes você abre o seu devocional, ou põe o áudio lá, só para cumprir uma meta, e nem presta atenção naquilo que Deus falou com você? Quantas vezes você está numa pregação como essa e a sua mente está vagando? E você está pensando em como conseguir benefício, em como ser promovido, em como ser abençoado, e Jesus está aqui, falando com você, e você mais uma vez distraído. Cuidado porque nós sabemos que existe o bem e o mal, nós sabemos que existe Jesus e Satanás, nós sabemos que existe um Deus, e que Satanás não tem poder nenhum, mas a gente sabe que Ele está o tempo todo ao nosso derredor.
Ele está o tempo todo procurando uma brecha. Ele está o tempo todo focado em nos distrair. Mas ao mesmo tempo, a nossa mente, nosso coração está tão cansado, tão esgotado, que nós estamos o tempo todo procurando formas de ficarmos distraídos. E eu sou esse. Eu sou um que na segunda-feira não quero ter conversa difícil. Eu sou um que na segunda-feira não quero ter que arrumar nada em casa. Na segunda-feira eu não quero ter que sair para resolver problema. É minha folga. Quero descansar. Mas aí Satanás usa do meu descanso para me distrair. Satanás usa do meu descanso para me levar a um relaxamento moral. Satanás usa do meu descanso para me tirar do propósito, para me tirar do foco. E quando eu percebo, já estou na terça, na quarta, na quinta, e a minha semana foi embora porque eu não me concentrei que Cristo estava ali comigo. O que nós temos que fazer é, ao chegar em casa, depois de um culto como esse, dobrar os joelhos, chamar a família, orar e perguntar: Deus, qual é a sua direção para a minha família nessa semana? Deus, qual é a sua direção para eu como sacerdote ou como esposa essa semana na minha casa? Deus, como que eu faço para te perceber e te sentir mais no decorrer dos meus dias? Quando fizer o seu devocional, o seu momento com Deus, não feche o livro, não saia enquanto Deus não falar com você. Não feche a Bíblia enquanto o seu coração não estiver cheio das palavras dEle. Não termine de orar enquanto não sentir a paz de Deus. O problema é que a gente está fazendo tanto por meta, tanto por fazer um checklist ali, que a gente faz, lê, fecha o livro e nem lembra o que Deus falou. Vai trabalhar e nem sabe o que Deus tem para você naquele dia. Cuidado, porque Jesus Cristo pode estar falando com você nesse exato momento e você está distraído. Cuidado, porque Jesus pode estar te dizendo durante a semana toda para você não ir por um caminho e você está indo porque você está distraído. Cuidado, porque Deus pode estar mandando oportunidades e provisão para você e você, ingrato, tem reclamado porque você está distraído. Porque quando a gente olha para o texto, por mais que parecesse que Jesus estava morto, por mais que parecesse que os discípulos estavam desamparados, por mais que parecesse que eles estavam perdidos, Jesus estava ali com eles. Jesus caminhou com eles até o destino final. Jesus, Ele está no seu dia a dia. Jesus, Ele está na sua casa. Jesus está te dando a provisão todos os dias. Mas será que você tem murmurado porque você está distraído? E aí a distração, ela pode ser de várias maneiras. Eu posso estar olhando para a minha despensa e apesar dela estar cheia, eu estou distraído pensando no que falta. Eu posso ter na minha vida tudo aquilo que eu pedi a Deus um dia, mas ao invés de agradecer, eu não estou agradecendo porque eu estou distraído no carro que eu ainda não tenho, no cargo que eu ainda não fui promovido, no status do Instagram que eu ainda não tenho. Cuidado. Em terceiro lugar, a gente vê no versículo 18 e 19, que quando nós encontramos alguém que não conhece Jesus, nós devemos testemunhar sobre ele. Acompanhem comigo o versículo 18 e versículo 19. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe acerca das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e a todo o povo. E esse texto falou muito comigo, porque eu fiquei pensando quantas vezes lá no meu ensino médio, alguém falava comigo que não conhecia Cristo e eu achava que era zoeira, eu achava que estavam zombando. Como pode em pleno século 21 alguém não conhecer Jesus Cristo? Como pode em pleno século 21 alguém não saber sobre o versículo de João 3,16? E quantas pessoas um dia já chegaram para mim perguntando sobre Jesus, e eu não falei com autoridade, e eu não falei com profundidade, porque talvez eu estava distraído, talvez eu estava com pressa. Mas quando a gente olha para esses dois discípulos, eles estavam com medo, eles estavam distraídos, e por mais que parecesse loucura alguém em Jerusalém não saber o que tinha acontecido naquele final de semana, eles explicaram.
pacientemente durante 11 quilômetros de caminhada, eles falaram das coisas de Cristo para aqueles homens. Qual foi a última vez que alguém passou por você e você, com atenção, com intencionalidade, com excelência, falou de Jesus? Qual a última vez que você usou de criatividade para pregar e ensinar as coisas acerca do reino? Qual a última vez que alguém te perguntou qualquer coisa, seja um conselho amoroso, um conselho profissional, um conselho financeiro, e você aproveitou ali daquela brecha para pregar com autoridade sobre o Rei dos Reis? Quando a gente olha para esses discípulos, eles nos constrangem, porque mesmo em um momento tão ruim, mesmo em um momento de tanta dor, eles pregaram, eles foram criativos, eles ensinaram o que havia acontecido naquele final de semana. Toda vez que alguém chegar perto de você, não só para perguntar sobre Cristo, mas também toda vez que você aproximar de alguém, peça a Deus criatividade, intencionalidade para pregar de Jesus. Hoje nós estamos aqui porque um dia o meu avô, não crente, foi no barbeiro dele, e o barbeiro dele com muita coragem pregou para ele sobre Jesus. Meu avô se converteu e até hoje está aqui nessa igreja. Às vezes a gente não dá crédito para a própria palavra, mas a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é suficiente. Então quando alguém te der qualquer brecha, pregue, peça a Deus para que te dê criatividade, seja na hora de comprar um pão, seja ao entrar no Uber, seja no seu trabalho, a aprender a falar de Cristo de maneira intencional e atrativa. Imagina se todos nós, todos os dias da nossa semana, focássemos em falar de Jesus para pelo menos uma pessoa, em orar para pelo menos uma pessoa, em tentar convidar para a nossa célula pelo menos uma pessoa que a gente encontra na rua. Mas o nosso problema é que quando a gente é desafiado a convidar alguém para um culto ou para uma célula, a gente pega o celular, vai lá na agenda, não, esse não, esse não, esse não, não. E para todo mundo a gente encontra uma justificativa do porquê não chamar, do porquê não falar de Cristo. Mas Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus pode te usar para levar a palavra dEle para o mais podre pecador. Deus pode te usar para levar a palavra dEle para a pessoa mais impossível que você já imaginou. E essa pessoa pode se tornar uma mensageira do Evangelho. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser intencionais e começar a pregar, seja na padaria, seja no mercado, seja na portaria, onde nós formos, a evangelizarmos e a espalharmos o amor de Deus. Em quarto lugar, amadureça a sua fé. Versículo 25 diz assim: como vocês são tolos, como vocês custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não perceberam que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Nós cristãos temos um problema que se chama mediocridade, que é ficar na média, que é aceitar, que é estagnar, que é estacionar e ficar satisfeito. A gente acha que uma vez que a gente aceitou a Cristo, uma vez que estamos convertidos, já bastou. E eu não preciso mais ter um trabalho de busca, eu não preciso mais ter um trabalho de ser lavado, eu não preciso mais ter um trabalho de ser transformado. Quando a gente aceita Cristo, lá no começo a gente está com muito amor, com muita sede, com muita fome. Mas à medida que o tempo vai passando, à medida que vamos nos distraindo, à medida que vamos tendo outros sonhos, outras possibilidades, a gente vai deixando a Bíblia de lado. E a gente pega na Bíblia aos domingos e olha lá. A gente ora durante um culto e olha lá. Mas quem falou que era para parar? Quem falou que estava suficiente? Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala: não vos conformeis, não vos amoldeis, não fiquem satisfeitos, não fiquem parados, não estagnem a mente de vocês, mas
Transformem-se todo dia pelo renovar da vossa mente. Todos os dias eu preciso amadurecer minha fé. Jesus está dizendo para ele: como vocês são tolos, como eu passei 3 anos ensinando para vocês das leis e do que era necessário acontecer, e ainda assim vocês não entenderam. Como vocês estão todos os domingos sentados aí aprendendo, mas quando chega lá fora esquecem tudo que foi falado. Como todo domingo é ensinado sobre ter fome e sede da palavra de Deus, e você passa a semana inteira com a Bíblia fechada, sem dobrar os joelhos, sem jejuar, sem orar. Como vocês são tolos. Nós precisamos entender a urgência, nós precisamos entender o que é o cristianismo. É todos os dias tomar a cruz e seguir, é todos os dias morrer, é todos os dias me matar para que Cristo reine em mim. A nossa vida é como um campo de terra, se você não cuida vai nascer mato, se você não poda vai nascer abrolhos, daqui a pouco vai ter carrapatos. Quem tem um pedaço de terra sabe que toda semana tem que ir lá e tem que cuidar, tem que tratar. Isso nos ensina muito sobre a nossa mente e o nosso coração. Precisa de um cuidado diário, precisa de um tratar de todos os dias, renovar, podar, tirar os abrolhos, tirar o mato, plantar algo saudável. Você tem 2 escolhas: plantar ou não plantar, mas você não tem a escolha do que vai nascer. Você escolhe se você quer ou não plantar algo. Mas você não plantando vai nascer, mas você plantando vai nascer algo bom. Compra um pedacinho de terra, fica 1 ano sem ir lá para você ver. Não precisou plantar nada, o mato subiu. Agora compra um pedaço de terra e vai lá e planta algo que gere frutos, que gere alimento. Você vai voltar lá e vai ver os frutos bons do seu trabalho. A nossa mente, o nosso coração precisa ter um trabalho diário, é isso que Paulo está dizendo. Todos os dias renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, todos os dias capinar, todos os dias tirar a sujeira, todos os dias tirar os pensamentos intrusivos, os pecados, mas também todos os dias plantar as palavras de Deus a ponto que elas brotem e germinem no meu coração, a ponto que elas possam florescer e como fala nos Salmos, que a minha boca possa falar aquilo que meu coração está cheio. Amadureça a sua fé. Ore como você nunca orou, leia como você nunca leu, jejue como você nunca jejuou. Eu amo o texto de Ezequiel 47, versículo 12, quando o anjo aparece para Ezequiel, e o anjo convida ali Ezequiel a caminhar, e a cada passo que Ezequiel dava, ele parava, e toda vez que ele parava, o anjo perguntava: por que você parou? E Ezequiel caminha até as águas darem nos joelhos, e ele para, e o anjo fala: por que você parou? E ele caminha mais até que as águas cheguem na cintura, e ele para, e o anjo fala: por que você parou? Deus está te perguntando essa noite: por que você parou na sua busca? Por que você parou na sua intensidade? Por que você parou de jejuar? Por que você parou de orar? Por que você parou de alimentar da palavra de Deus? Por que você parou de servir no reino? Por que você parou de evangelizar? Não era hora de parar. Sabe quando é hora de parar? Nunca. Porque a Bíblia fala que os anjos cantam por toda a eternidade: santo, 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 santo. E é isso que nós vamos passar a eternidade fazendo, contemplando a imagem de Cristo, contemplando a presença dEle, contemplando, se relacionando com Ele. Agora, como que eu anseio algo da qual eu já tenho a oportunidade de fazer e não faço? Eternidade não é sobre desfrutar da presença de Deus quando eu morrer. Eternidade é desfrutar da presença de Deus a partir do momento que eu conheço Ele, a partir do momento que eu tenho encontro com Ele. Isso é um desfrute, isso é um deleite. E Jesus está dizendo aqui para os discípulos: amadureçam a fé de vocês, amadureçam, creiam mais, acreditem mais, vão além. E nessa noite Ele está dizendo para cada um de nós: amadureça a sua fé.
É hora de você ligar o carro, engatar a marcha e seguir. É hora de alçar novos voos. É hora de mirar mais alto. É hora de sonhar mais alto. É hora de sonhar com a tua família inteira entregue para Cristo. É hora de imaginar a sua casa sendo casa de pregação do Evangelho. É hora de imaginar as gerações que virão após você de joelhos dobrados. É hora de ousar na sua fé, imaginar e crer no impossível, e que com Cristo esse impossível pode se realizar. É hora da gente ir além. A gente está no comecinho do ano, terceiro mês do ano. Se você ainda não ousou com Deus esse ano, comece a ser ousado, tenha sonhos ousados. Porque o sonho cabe a nós, mas o sustento cabe a Deus. Em quinto lugar, no versículo 29, acompanha comigo aí, versículo 29, diz assim: mas eles insistiram, fiquem conosco essa noite, pois já está tarde, e Jesus foi para casa com eles. Aqui eu aprendo que a gente deve manter as pessoas por perto. Aqui eu aprendo que a gente tem que se esticar em conquistar as pessoas a ponto que elas não queiram sair de perto de nós. E isso é algo muito interessante que tem mudado no nosso dia. Porque antigamente, quando a gente olha para os nossos avós, para os nossos pais, eles tinham os mesmos amigos pela vida inteira. Às vezes um amigo virava até tio nosso, de tão amigo que era do nosso pai. Mas hoje, com tudo descartável, hoje com essa geração fast food, a gente abre mão muito fácil das pessoas. A gente tenta evangelizar alguém e na primeira contradição a gente deixa para lá. A gente tenta discipular alguém e na primeira demonstração de não interesse a gente deixa para lá. A gente muda e fala para o nosso marido, para a nossa esposa, diz assim: vamos conquistar o nosso vizinho para Cristo. E no primeiro mês a gente já desiste, já deixa para lá. E quando a gente olha para os discípulos aqui nesse texto, eles caminharam 11 quilômetros. E nesses 11 quilômetros eles não reconheceram a Jesus. E Jesus, estrategicamente, o texto fala que ele fez como quem ia. Ele não ia, ele fez como quem ia adiante. E os discípulos insistiram para que ele permanecesse. E Jesus permaneceu. Claro que era Jesus, mas poderia ser qualquer outro. Eles não sabiam. Aprenda a insistir nas pessoas. O quanto não for necessário que investissem na sua vida. O quanto não for necessário que investissem para que você um dia estivesse aqui. O quanto Jesus não insistiu para que você tivesse um coração moldado e Ele ainda está insistindo. Nós precisamos começar a insistir nas pessoas. Quantas pessoas nós já não desistimos que poderiam estar aqui hoje louvando e adorando ao Senhor? Quantas pessoas nós deixamos para lá no primeiro sinal, na primeira oportunidade? Mas quando a gente olha aqui para os discípulos, a gente aprende a insistir. Não aceite o primeiro não. Não aceite o primeiro sinal de desistência. Você quer caminhar mais 1 quilômetro? Então eu vou caminhar com você mais 1 quilômetro. Você está precisando de algo? Eu vou fazer o que eu puder para te ajudar. Mas por que você está insistindo em mim? Porque um dia insistiram em mim e por isso hoje eu posso te ajudar. Tem muita gente que fala: pastor, eu evangelizo, mas eu não consigo levar ninguém para Jesus. Mas é quando a gente vai avaliar, no primeiro sinal, na primeira oportunidade, a gente deixa para lá. No primeiro não respondido no WhatsApp, a gente para de mandar mensagem. Na primeira ligação recusada, a gente para de ligar. Só que quem sabe onde tem vida somos nós. Quem foi resgatado somos nós.
Quem sabe onde tem água somos nós. Não espere que alguém te insista para ser amado se ele nunca conheceu o amor. Não espere que alguém implore para conhecer Jesus Cristo se ele nunca encontrou. Dos outros a gente tem que esperar o não. Deles a gente tem que esperar a resistência. Porque o amor, ele está vindo de nós. Cristo está dentro de mim, então é de dentro para mim que flui. É de dentro para fora. Como que eu vou esperar alguém que nunca sentiu o que é o amor me pedir e me demonstrar que quer ser amado? Como esperar alguém que está morrendo de sede vir a mim e pedir água se é eu que sei onde está a fonte? A gente tem que começar a insistir mais nas pessoas. Coloca lá no seu caderno de oração, coloca no bloco de notas do seu celular, escreve um nome e ore por esse nome todos os dias. Deus, me ensine a ser intencional. Deus, me ensine a ser criativo. Deus, me ensine a vencer a minha timidez, a vencer os meus bloqueios, mas me ajude a ganhar essa pessoa para o Senhor esse ano. Uma pessoa. Eu tenho certeza que enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo está trazendo um nome na sua mente. Alguém que talvez você desistiu há muito tempo. Alguém que talvez você deixou para lá já faz muito tempo. Volte a insistir. Em sexto lugar, versículo 30 e versículo 31. Quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão e ele abençoou. E depois ele partiu o pão e lhes deu. E então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram. Em sexto lugar, os nossos olhos se abrem. No caminho com Jesus, quando a gente está à mesa, os nossos olhos se abrem. E toda vez que você encontra alguém muito endurecido, com um coração difícil, com um gênio difícil de lidar, quando você senta na mesa e você coloca um pão, coloca uma manteiga, coloca um café, aquele coração quebranta, as lágrimas escorrem, porque Jesus nos ensinou com os discípulos, há 2000 anos atrás, que é na mesa, que é na intimidade, que é no relacionamento que os olhos se abrem. E talvez aquele amigo seu que vinha na igreja e se distanciou, aquela pessoa que tinha aquela chama, tinha aquela paixão e esfriou, aquela pessoa na sua casa que já não tem buscado mais. Jesus está nos mostrando que o que talvez está faltando é a mesa, é a intimidade, é o momento, é o repartir do pão, é o olho no olho, é a conversa, é a intimidade. Hoje de manhã o pastor Israel contou que quando na pandemia o seu filho foi diagnosticado com autismo, ele teve um entendimento do Espírito Santo que durante os 2 anos de vida daquela criança, ele e a esposa trabalhavam mais de 15 horas por dia, chegavam em casa tarde, e por isso aquela criança ainda não tinha dito um A, nem papai nem mamãe. Mas foi só a pandemia acontecer, eles ficarem 30 dias dentro de casa, que aquela criança começou a falar. Às vezes a gente está dando outros nomes para algo do qual a gente está errando. Às vezes a gente está buscando justificar. Às vezes a gente está buscando inventar desculpa para erros que nós estamos cometendo. Tem tido mesa na sua casa? Tem tido mesa na sua família? Você tem sentado à mesa com o Pai? E mesa não é mesa literal, o objeto, mas é momento de intimidade, momento de comunhão, momento onde há conversas difíceis, momento onde há olho no olho, momento onde há lágrimas e é tratar de coração. Foi quando eles sentaram na mesa com Jesus que os olhos se abriram.
Talvez você está vindo e tem pensado que você está servindo demais, e o seu cansaço é por causa da igreja. Talvez você tenha achado que Jesus te abandonou, e que sua vida está difícil demais. Mas na verdade o que está te faltando é sentar na mesa com o Pai. O que está te faltando é desabafar, porque o Pai nos prometeu que Ele nos daria alívio. Ele nos prometeu que Ele nos daria descanso. Ele nos prometeu que dividiria o fardo com a gente. Então, se está difícil, não é porque Jesus te abandonou, mas é porque você está deixando Jesus de lado. E nessa noite é momento de reencontro. Em sétimo lugar, no versículo 32, fala que só quando Jesus foi embora, eles perceberam que Jesus estava com eles. Em sétimo lugar, cuidado para não perceber tarde demais o quão próximo você estava de Cristo. Sabe quando você está naquela sequência muito legal, orando todos os dias, buscando a Deus todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, e aí você vai dar brecha para um pecado que arrebenta, e aí um dia você falha ali, e aí você percebe o quão perto você estava, o quão prazeroso estava a presença de Cristo. Não espere acontecer algo de ruim, não espere uma queda, não espere um pecado para você perceber o quão perto você estava de Cristo. Ainda hoje valorize isso, ainda hoje valorize se o seu coração está queimando, ainda hoje valorize se o Espírito Santo está falando com você nessa noite, ainda hoje glorifique o nome dEle, se você ainda percebe a presença dEle. E se não, volte no ponto anterior, volte para a mesa para que seus olhos sejam abertos. Versículo 33, eles vão para Jerusalém e eles contam tudo o que Cristo fez por eles. Oitavo e último lugar, agora vá e conte o que Cristo fez por você. Eu não sei em qual ponto você está, eu não sei se você está no ponto de quem já encontrou a Cristo, eu não sei se você está no ponto de que você está com medo, está desesperado, eu não sei se você está na altura de não estar enxergando Ele, de não estar reconhecendo Ele por causa das distrações. Eu não sei se você está no ponto de que você estava perto, mas agora percebe que está longe. Ou eu não sei se você está no ponto de já estar pronto para ir contar o que Cristo fez por você. Mas antes de qualquer um desses pontos, eu te convido a voltar para o sétimo ponto, que é o ponto do encontro à mesa. É o ponto onde a gente senta e olha Jesus nos olhos e a gente desabafa, e os nossos olhos se abrem e a gente o reconhece. Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça e que você avaliasse como está a sua vida. Que você refletisse em que ponto você está. Quando a gente olha para esse texto e vê os discípulos no caminho de Emaús, a gente vê que homens que estavam 24 horas por dia, durante mais de 1000 dias com Jesus, não foram capazes de reconhecer Ele. A gente vê que eles estavam distraídos. Ora nessa noite, peça a Deus para te mostrar qual é a sua distração, o que tem te atrapalhado a enxergar Jesus no seu dia a dia, o que tem te atrapalhado a insistir nas pessoas, o que tem te atrapalhado a abrir os seus olhos no encontro diário com Cristo. E convide Ele ainda hoje a estar na mesa com você no momento de intimidade, para que Ele possa te dar alívio e descanso, e dividir o fardo com você, porque esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus que está lá de cima só observando, Ele não é um Deus que morreu e permaneceu morto, Ele não é um Deus que só nos dá ordens, Ele é um Deus de amor, Ele é o próprio amor, Ele é Jesus Cristo, Ele é o antes, Ele é o agora, Ele é o depois.
Ele é o Pai de todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é quem sustenta o universo com a palma da sua mão, Ele é quem cuida do seu coração. Ele é o ontem, Ele é o futuro, Ele é para todo sempre, Ele está vivo e Ele está em nós, e nessa noite Ele quer se relacionar com você. Por isso, volte ao ponto de encontro, volte para a mesa, volte para a intimidade, e entregue a sua vida para Ele. Paizinho, nós te louvamos, nós adoramos o teu santo nome, nós te damos toda a honra e toda a glória, e nessa noite nós pedimos que o Senhor tire as distrações dos nossos olhos, nós te pedimos que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos leve todos os dias até um encontro com o Senhor, um encontro que vai nos tirar das distrações, um encontro que vai nos tirar do medo, um encontro que vai nos encorajar e nos dar sentido e nos dar propósito. Pai, em teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém.